Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos vocês. Nós vamos iniciar mais uma celebração nossa, vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por estarmos aqui. Nem todos podem, sabemos disso. Ainda continuamos, em meio à pandemia. E nós vamos orar agora por cada um que tem chegado aqui, aqueles que não podem, incluindo também nosso pastor, que hoje também não comparecerá. Vamos orar por ele, sua família, os irmãos sabem da situação. Enfim, curvem sua cabeça, oremos ao Senhor nesse momento. Meu Pai, meu Deus, nós estamos, Senhor, diante de Ti, Te agradecendo, Senhor. Estamos aqui reunidos com uma parte de nossos irmãos que compõem essa igreja. Nós que somos gratos porque fomos alcançados por Tua graça, por estarmos aqui, Senhor, saudáveis, apesar de tudo. O Senhor tem guardado a Tua igreja. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos por todos aqueles, Senhor, que não têm tido, Senhor, essa oportunidade. Aqueles que têm desejo, Senhor, de estar congregando, aqueles que têm desejo de estar juntos, mas não podem por alguma razão, nesse momento tão conturbado que estamos vivendo, Senhor. Tem misericórdia das suas vidas. Senhor, chega, Senhor, com a Tua graça na vida de cada um deles, que nós possamos também aqui, Senhor, ser cada vez mais santificados e termos em nossas orações cada um dos nossos irmãos e todos aqueles que ainda não Te conhecem também, Pai. Então, Pai, nós pedimos também, Te incluímos o nosso pastor, que tem passado por um momento dificílimo, Pai, o Senhor sabe, som dos corações. Nós pedimos que chegue, Senhor, trazendo paz ao coração da família enlutada e que nós possamos, Senhor, ver logo mais à frente os Teus frutos na vida de cada um de nós. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, vamos louvar a Ti agora. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor. Estamos sem letra hoje, mas os hinos são conhecidos. Cante ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu não vou ficar olhando não, viu? E eu sei que está todo mundo de máscara, não tem nem como eu conferir. Mas cante, bota a voz para fora e vamos adorar o Senhor com alegria. Vamos lá? Jesus em Tua presença. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido.
Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Com muita alegria vamos cantar essa canção que tem por título És. Os irmãos já conhecem, vamos cantar com alegria. As palmas. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em Ti. És a nossa segurança, a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em Ti. És a nossa segurança, a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção, nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Oh, por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos cantar nossa última canção. Vamos louvar o Senhor com essa canção que tem por título Consagração. Dos ex consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas
tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Cante. A honra, a glória, a força e o poder. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Muito bem. O irmão Daniel se aproxima enquanto nós vamos nos organizando aqui. Muito bem. Nós vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Curve sua cabeça e apresentemos esse novo momento da pregação que agora vamos passar a ter. Oremos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai. Louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome. Como é bom, Senhor, engrandecer o Teu nome. Como é bom estar juntamente com nossos irmãos em Tua presença, Pai. Nós pedimos, Senhor, pela vida do Teu servo, irmão Daniel, que agora vai nos trazer a mensagem da palavra, daquilo que Tu nos deixasse, Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais próximos de Ti e santificados a Ti. Senhor, que cada um daqueles que estão aqui, cada um daqueles que vão ouvir essa gravação posteriormente, possam estar realmente, Senhor, com os ouvidos atentos, realmente focados naquilo que o Senhor quer nos trazer como verdade nessa noite. Em nome do Teu Filho amado eu te peço e agradeço, Pai. Amém.
Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E vamos continuar adorando o nosso Deus, agora, através da sua palavra. Inclusive, quero continuar pedindo oração aos irmãos pela vida do nosso pastor. Que o Senhor continue cuidando da vida dele, continue suprindo todas as suas necessidades e que o nome de Deus venha a ser glorificado. E como os irmãos já sabem, fazem 2 domingos que a gente está olhando, né, para o Evangelho de João, a gente está explorando o Evangelho de João. A gente ainda está no comecinho, né, mas Deus já tem falado coisas grandiosas para a minha vida e também acredito que para a vida dos irmãos. E hoje a gente vai continuar aprendendo mais de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João. Então já podem abrir as suas Bíblias em João, capítulo 1. Hoje a gente vai olhar para os versículos do 6 ao versículo 8. E o texto de hoje, ele é sobre João, mas não sobre João, o autor do livro. Existe uma ruma de João aqui no Novo Testamento, assim como existe uma ruma de Lucas hoje, de Daniel, existe uma ruma de João aqui nessa época. Eu acho que tem época que acontece algumas epidemias das mães, né? Que elas colocam só o mesmo nome dos filhos, né? Daqui a uns 15 anos vai ter uma ruma de Enzos. Mas enfim, voltando para o texto de hoje. O texto de hoje ele vai falar sobre João, mas João Batista. E para a gente não confundir, para facilitar nosso entendimento, eu vou tentar, sempre que eu for falar de João, o autor da carta, eu vou falar o autor da carta, do livro, né, do Evangelho. E quando eu for falar de João Batista, eu vou falar de João ou de João Batista. Só para facilitar a nossa compreensão. E o texto de hoje, ele é muito importante. Porque ele nos mostra a importância da gente testemunhar a Cristo. Muitas vezes a gente se acomoda no nosso mundo de igreja e acha que só vir aos cultos, aos domingos, já acha que já está cumprindo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente vive como se, pelo fato da salvação depender unicamente de Deus, a gente não precisasse testemunhar a Cristo, já que é Ele que faz tudo. E a gente muitas vezes fica de boas com isso. A gente pode muitas vezes até não expressar isso com nossas bocas, mas muitas vezes é o que a gente expressa com nossas atitudes. E muitas vezes a gente usa desculpas e mais desculpas para não cumprir esse chamado de Deus, para não ser testemunha de Jesus aqui na terra. E muitas vezes a gente nem pensa sobre isso. Muitas vezes a gente só vai vivendo a vida de igreja, achando que está tudo bem. E acaba se acomodando e nem pensando sobre esse determinado assunto, sobre testemunhar a Cristo para outras pessoas. E tudo isso são problemas e são problemas reais, que muitas vezes acontecem em nossas vidas. Então que o Espírito Santo hoje, nessa noite, fale aos nossos corações, fale ao coração de vocês, assim como já tem falado ao meu coração, e que Ele nos conscientize e nos molde, para que dessa forma a gente possa glorificar mais a Deus, sendo testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Então prestem atenção, foquem aqui. Se acontecer algum problema aí com o som, vamos tentar focar aqui na pregação, para que assim a gente possa crescer e glorificar mais e mais a Deus. E antes da gente entrar no texto de hoje, existem algumas coisas que merecem ser lembradas, caso alguém não tenha estado aqui domingo passado, não tenha prestado atenção na pregação, enfim. Existem algumas coisas que merecem ser lembradas. Como a gente viu, esse evangelho ele foi escrito porque estava surgindo uma heresia que estava atacando fortemente o cristianismo. E essa heresia era chamada de gnosticismo. E ela atacava diversas bases do cristianismo, e uma das bases que ela atacava era a divindade de Cristo. Aqui foi escrito lá para o final do século I, e desde essa época já havia esse ataque acerca da divindade de Cristo. E João, o autor do livro, ele escreveu esse evangelho com o propósito de defender a fé cristã desses ataques. Dessa forma, João escreveu esse livro para que pessoas pudessem crer que Jesus é realmente o Filho de Deus, e crendo nele, essas pessoas pudessem ter vida. João, o autor do livro, ele testemunha acerca de Jesus
para que pessoas pudessem crer e tivessem vida. E uma coisa que é muito importante a gente relembrar é em que parte do Evangelho de João a gente está. A gente viu que do versículo 1 ao versículo 18 é meio que uma introdução que João está fazendo no seu livro. Ele fala de forma sucinta alguns temas e depois ele abrange esses temas durante toda a sua obra, todo o Evangelho. Então o que é que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez domingo passado. A gente vai recorrer ao próprio João e também a outras passagens, se for necessário, do Novo Testamento, para buscar entender melhor qual é a interpretação de cada passagem, para que assim a gente possa aplicar de forma correta na nossa vida. Amém? Show de bola. Vamos lá. O texto de hoje, como eu falei, vai ser os versículos 6, 7 e 8 do Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 6 diz o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Mantenham as suas Bíblias abertas, que a gente ainda vai usar ela algumas vezes. E lendo esse texto de forma separada, assim, a gente não percebe algo que acontece nesse comecinho, nessa introdução. Mas esses versículos, que são muito interessantes por sinais, eles parecem interromper o fluxo de ideia do autor que ele vem construindo desde o versículo 1. É tanto que se você lê o texto sem esses 3 versículos, você consegue compreender de forma plena o sentido. Olha só, versículo 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Versículo 9, pulando todos esses. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Isso parece funcionar muito bem, sem a necessidade desses 3 outros versículos. No entanto, entre essas 2 declarações, João, o autor do livro, ele escreve rapidamente a respeito de João Batista. Mas o interessante é que o autor do livro ele não chama João Batista de João Batista. Chama simplesmente de João. Mas a gente sabe, obviamente, que era João Batista por causa dos outros evangelhos, por causa do conteúdo e por causa também do desenvolver comparando com os outros evangelhos. E existem algumas possibilidades para o autor desse evangelho chamar João Batista somente de João. A que me parece ser mais coerente é que o autor do livro quer destacar outro título de João Batista, quer destacar outra atividade de João Batista. Afinal, quando falava a expressão João Batista, não estava se referindo à igreja que ele frequentava e nem nada do tipo. Ele estava se referindo ao que ele fazia. Ele batizava pessoas. No entanto, aqui nesse livro, todas as vezes que João Batista é citado, ele não é citado como alguém que batizava pessoas meramente. Ele é citado como uma testemunha de Jesus. E isso é muito importante para a nossa compreensão do texto de hoje. Então o que vemos é que, como eu falei, aparentemente, esses versículos, eles meio que estão desalinhados com o texto. Há aparentemente uma quebra de raciocínio do autor. Acredito que todo mundo, quando lê esse texto assim de uma vez, ou lê até mais vezes ele, consegue perceber a falta de harmonia que acontece no fluxo de ideias. E eu acredito que João, o autor desse livro, quando ele estava escrevendo, ele também tinha isso em mente. Ele sabia dessa falta de harmonia que poderia aparentar. Afinal, se para a gente aqui falta essa harmonia, é desarmônico, para ele também, porque ele era um cara super letrado, o evangelho dele mostra que ele era bastante inteligente. Então eu acredito que ele sabia o que estava fazendo, eu acredito que ele tinha um propósito bem definido para colocar esses versículos exatamente aqui como estão. E eu acredito que João, o autor do livro, ele quer fixar, ele quer deixar claro para a gente, ainda que de maneira inicial, que o testemunho de um ser humano ele é necessário para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo. Essa quebra de raciocínio chama a atenção quando a gente está lendo de maneira direta,
E eu acredito que ele estava realmente querendo chamar a atenção justamente para isso. E a gente vai ver isso e muito mais no decorrer dos versículos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver hoje é a necessidade do testemunho. Vamos ler aí o versículo 6, novamente, e diz o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. A primeira coisa que vemos aqui é que João, ele era um homem. Ele era um ser humano comum. Surgiu um homem. Ele não era um anjo, não era um mutante, não era um super-herói, não era nada disso. Ele era um homem. Então perceba o que está acontecendo aqui. Do versículo 1 ao 5, a gente vê o autor falando acerca da palavra. E que palavra é essa? Como a gente viu, a palavra é aquele que estava no princípio com Deus, a palavra é aquele que é Deus, a palavra é aquele que criou todas as coisas, é aquele que nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, do versículo 1 ao 5, vemos João, o autor do livro, falando sobre Jesus, sobre a palavra, falando daquele que tem vida e luz para iluminar os homens. E logo depois de falar isso, João disse que surgiu um homem que veio dar testemunho da luz. Isso é um tanto interessante, pelo menos para mim, porque, como todo mundo aqui sabe, Jesus, ele é o dono de tudo, ele é o criador de todas as coisas, ele é Deus, nele está a vida, ele é a luz. Se ele quisesse, ele não precisaria de testemunhos humanos. Ele não iria precisar do testemunho de João. No entanto, o autor deixa claro que Deus escolheu usar João, um homem de carne e osso, que nem eu, que nem você, para testificar acerca da luz. Exatamente depois de falar coisas surpreendentes e extraordinárias acerca de Jesus, João insere na sua introdução que surgiu um homem para testificar a respeito da luz. O testemunho de João era necessário. O testemunho de um homem era necessário, pois Deus escolheu que fosse assim. Isso aconteceu antes de Jesus vir, mas esse método de compartilhar Cristo, esse método de apresentar Cristo para outras pessoas, continua ocorrendo da mesma forma. Hoje, 2000 anos depois, Deus ainda usa homens de carne e osso, feito eu e você, feito João Batista, para testemunhar Cristo a outros homens, para testemunhar Cristo a pessoas que não conseguem enxergar, que não conseguem compreender a luz. João, o autor do livro, está introduzindo aqui para nós que a luz será testemunhada através de homens. E isso a gente vai ver muitas e muitas vezes durante todo o Evangelho. Então entenda, assim como o testemunho de João era necessário, o meu e o seu testemunho também é necessário. Mas é muito importante a gente entender que Deus não deixa tudo dependente da nossa vontade, dependente do agir humano. Afinal, além de dizer que surgiu um homem, ele diz que João foi enviado por Deus. Isso deixa claro que Deus, ele está no comando de tudo. E quando ele quer uma testemunha humana, ele envia essa testemunha humana. Deus, ele não fica sentado esperando de maneira passiva que o seu evangelho seja compartilhado, esperando de maneira passiva que Cristo seja apresentado para outras pessoas. Olha só o que diz lá em João 20, 21. Se você quiser abrir aí, mas eu vou ler. Diz o seguinte: novamente Jesus disse, João 20, 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Perceba a verdade que existe nesse texto, complementando esse texto que a gente está olhando hoje. O Deus Pai enviou João para testemunhar acerca de Cristo e também enviou o próprio Cristo. E o Deus Filho nos envia, não para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelo pecado de outras pessoas, mas para testemunhar acerca do Filho, assim como fez João. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que providencia o meio para tal salvação, que no caso são nós, são as testemunhas. Entendam, ninguém é salvo, absolutamente ninguém é salvo, sem uma testemunha humana, sem alguém que de alguma forma compartilhe Cristo para essa pessoa. E é muito importante a gente entender que quando Deus envia testemunhas, Ele envia pessoas.
Na história da humanidade, vemos Deus usando e enviando pessoas, homens comuns, pessoas normais, que nem eu e que nem vocês. Mas que compreenderam qual é o seu propósito, compreenderam qual é a vontade de Deus nas suas vidas e se comprometeram com o envio de Deus. Então, já que a gente está falando agora sobre propósito, vamos lá para o versículo 7, onde o autor ele fala do propósito do envio de João Batista. Vejam aí, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Aqui, claramente, a gente vê a tarefa principal de João no quarto evangelho. João Batista, ele era uma testemunha. Isso está de maneira muito clara. E como vimos, ele é apresentado de maneira súbita, de maneira inesperada. Ele é apresentado como uma testemunha, um ser humano que é enviado por Deus. E é inserido aqui, como eu já falei, para nos chamar a atenção, para mostrar o propósito da vida de João, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ou seja, o que o texto está dizendo é que a fé ocorre através de um testemunho. A fé em Cristo não surge do nada. Ela vem através de um testemunho humano. Por isso João foi necessário. Por isso João foi enviado por Deus, para que homens crescem através dele. E dessa mesma forma, o nosso testemunho também é necessário. João Batista veio à terra para testemunhar a respeito de Cristo, para que pessoas fossem salvas através dele. E dessa mesma forma estamos aqui, nesse mundo, para falar das maravilhas de Jesus, para que pessoas possam ser salvas através de nós, através do nosso testemunho. As pessoas não serão salvas se não crerem, e elas não crerão se não for pregado a elas, se não houver uma testemunha de Cristo, testificando Cristo para essas pessoas. A fé acontece somente através de uma testemunha. E como eu tenho falado, esse comissionamento ele não foi feito somente para João Batista ou para os apóstolos. Ele não foi feito apenas para pastores ou para a liderança de igrejas. Não. Esse comissionamento de pregar a Cristo, de ser testemunha de Cristo, foi feito para todos nós que somos cristãos. Deus quer usar a mim e também quer usar a você. Mas a pergunta que fica é: será que temos sido testemunhas de Cristo? Uma pergunta muito boa que a gente deve se fazer diariamente. Quando alguém descreve você, quando alguém nos descreve a gente como alguém que compartilha Cristo? Ou essa função não é nem percebida nas nossas vidas? Quando alguém olha para você e pensa, ali vai um homem ou uma mulher de Deus que testemunha Cristo. As pessoas pensam isso acerca de nós? Muitas vezes temos medo de parecer chatos, temos medo de sermos inconvenientes. E por ter esse medo, a gente falha em ser testemunha de Jesus. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que quem nos envia para testemunhar Cristo não são outros homens. Quem nos chama e nos envia é o próprio Deus. Nós somos enviados por Deus. Não é o pastor da igreja que quer que você testemunhe a Cristo. Não é o líder da igreja, não é a liderança da igreja, não. Não é ninguém. Não são esses homens que querem que você testemunhe a Cristo. É o próprio Deus que lhe envia. Devemos compartilhar Cristo, não no nosso poder, não na nossa autoridade, mas no poder do Espírito Santo, no poder do próprio Deus. Devemos nos disponibilizar e nos entregar totalmente a Deus, para que através de nós as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus, pois é crendo nele que elas terão vida. E são momentos como esse, momentos de reflexão, momentos que fazem a gente pensar se realmente temos sido testemunhas de Jesus, se temos nos disponibilizado para proclamar a Cristo, nos disponibilizado para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São momentos como este que nos conscientiza que Deus mostra qual é o real propósito da nossa vida. Glorificar Ele
É óbvio que é isso. Todo mundo sabe. Não, devemos glorificar a Deus. Mas devemos glorificar Ele, sendo testemunha de Jesus aqui na terra. Então a minha oração é que as pessoas possam olhar futuramente para nós. Olhar futuramente para nós daqui da Igreja Batista do Grã-Moré. E dizer que houve um homem, houve uma mulher, houveram pessoas naquela igreja que se disponibilizaram para Deus, que foram enviados por Deus e que testemunharam a Cristo aqui na terra. Que Deus trabalhe cada vez mais, meus amados, em nossos corações, para que nós nos tornemos pessoas inclinadas a cumprir a sua vontade, a cumprir o seu envio, para que assim as pessoas creiam em Cristo através do nosso testemunho. Mas um grande perigo que pode acontecer é a gente querer se exaltar por sermos testemunhas de Jesus, por cumprirmos o ID, querer nos achar, querer ser alguma coisa. Um erro que pode ocorrer é a gente querer se tornar o centro de nossas pregações, de nosso testemunho, mas o que a gente vai ver agora é que o nosso testemunho deve ser uma grande negação. Como assim? A gente vai ler agora o versículo 8 e eu vou tentar deixar isso bem mais claro para os irmãos. Versículo 8 diz o seguinte: Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Esse versículo ele parece ser um pouco desnecessário, ainda mais se você não gosta de pessoas que se repetem muitas e muitas vezes. Podemos pensar que o que tem nesse versículo 8 já está expresso claramente no versículo 7. Ele veio como testemunha. Já foi dito isso e repetido isso. Isso a gente já entendeu. Então, para que esse versículo 8? Para que dizer nesse versículo 8 que ele não era a luz, mas veio para dar testemunho? João estava só enchendo linguiça? O autor estava só querendo aumentar a sua obra? Se não, por que ele escreveu dessa forma? Porque ele repetiu dessa maneira. Uma coisa que a gente precisa compreender sempre que a gente lê a Bíblia é que nada está aqui por acaso. Nada foi escrito apenas para ganhar tempo ou apenas para completar a página. Tudo que está aqui, tudo que está escrito, tem um propósito muito bem definido. Mas que propósito é esse? Quando o autor simplesmente ele está negando o que é óbvio. É óbvio que se você é testemunha da luz, claramente você não é a luz. No entanto, essa afirmação acerca de João não ser a luz, dele não ser o Cristo, ocorre mais 4 vezes nesse evangelho. Então, merece de fato a nossa intenção. João ele não estava colocando simplesmente por acaso. Ele tinha um propósito muito bem definido ao escrever isso. Olha só o que diz o versículo 19. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perceba, o autor primeiro diz que João não é a luz, João não é Cristo. Agora aqui no versículo 19, vemos o próprio João Batista dizendo: eu não sou o Cristo. Essa é a grande negação do testemunho de João. Foi parte do testemunho dele dizer que ele não era Cristo. Mas eu acho muito interessante como o autor desse evangelho, ele nos mostra isso. Ele diz que João confessa e não nega. Ele confessa que não era o Cristo. Ele não nega que é apenas uma testemunha. E as negativas continuam, né? Versículo 21. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele diz: não. E existe mais uma negativa lá no versículo 26 e 27, que diz o seguinte: respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Perceba, o testemunho de João continha diversos nãos, e ele deixava claro todos esses nãos. Não sou a luz, não sou Cristo, não sou Elias, não sou profeta, eu não sou digno nem de desamarrar as correias de sua sandália. E ainda vemos o próprio João Batista falando lá no capítulo 3,
versículo 28, dizendo o seguinte: Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e aquele que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui está o verdadeiro sentido de todos esses nãos do Evangelho de João. João não estava preocupado em ter a atenção das pessoas. Ele estava preocupado em apresentar Cristo. Nesse contexto, os discípulos de João estavam chegando para ele perguntando: aquele que você testemunhou acerca dele está lá batizando do outro lado e as pessoas estão indo para ele. Mas João vai lá e fala: é isso que eu quero que aconteça. Eu não quero que as pessoas olhem para mim, eu não quero que as pessoas foquem em mim. Eu quero que as pessoas olhem para ele. Eu quero que as pessoas olhem para Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. João ele não estava preocupado em ter a atenção das pessoas. Ele estava preocupado em apresentar a Cristo. João via a necessidade de Cristo crescer e ele diminuir. João, em seu testemunho, entendia que devia exaltar a Cristo e não ser exaltado. Por isso, o próprio João disse que é necessário que as pessoas parem de ir até ele e que vão para Jesus. É necessário que Cristo, que Jesus Cristo, cresça e que ele diminua. Paulo, ele tinha também esse mesmo pensamento. Paulo fala que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa. Eles tinham o mesmo pensamento. Cristo é quem deve ser exaltado. E voltando agora para o versículo 22, no capítulo 1, finalmente perguntaram: quem é você? Nos dê uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Perceba o que está acontecendo aqui. João Batista, ele usa as palavras de Isaías, não para ganhar mérito, não para aparecer, mas para destacar que ele é apenas uma voz. E é muito interessante porque uma voz ela não é fim em si mesma. Uma voz é só um barulho produzido pelas nossas cordas vocais. Pesquisei isso no Google. Ele era apenas uma voz que pertencia a alguém maior. Uma voz que pertence a Deus e que faz o que lhe ordenar, que é ser testemunha. Então vimos que precisamos ser testemunhas e que ser testemunha é uma grande necessidade. O mundo ele precisa de uma testemunha humana. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação por uma testemunha. Mas nesse testemunho não devemos nos exaltar a nós mesmos. Muitas vezes a gente quer nos achar, queremos aparecer, queremos achar que somos alguma coisa, mas devemos compreender que somos apenas testemunhas. Então devemos ter cuidado com aquela testemunha que busca a atenção para si mesmo. Muitas vezes vemos pregadores que querem ser o centro de suas igrejas, querem todos os holofotes e palcos para si mesmo. No entanto, quem deve aparecer, quem deve ser o destaque, quem deve ser o centro das nossas igrejas é Cristo e unicamente Ele, e ninguém mais. Além disso, devemos ter cuidado com pregadores que se colocam no centro de suas pregações. Hoje, mais do que nunca, a igreja brasileira ela tem sofrido com ataques de falsos pregadores que tiram Jesus do centro e se colocam no centro de suas pregações. Pregam um evangelho raso, destacando suas próprias realizações, destacando a si mesmo. Mas as coisas elas não devem ser assim. O nosso testemunho deve conter como mensagem central Jesus, aquele que tem vida, que ilumina os homens. E por fim, devemos ter cuidado também com a nossa própria inclinação ao amor
louvor e admiração de outros homens. Na época que esse evangelho foi escrito, haviam pessoas que estavam venerando tanto João Batista, que estavam esquecendo de Jesus. Eles estavam perdendo o foco. Eles estavam olhando para o pregador e não olhando para o centro da mensagem do pregador. Não é errado admirar outras pessoas. No entanto, a gente admira tanto que acaba esquecendo Cristo. Admiramos tanto o nosso pastor, pastores de outras igrejas, escritores renomados e tudo mais, que acabamos esquecendo o centro de suas mensagens, acabamos esquecendo de Cristo. Admirar essas pessoas dessa forma gera um grande problema, porque essas pessoas, como a gente viu, elas são testemunhas, são seres humanos, são homens de carne e osso. E você vai se frustrar se você admirar e colocar essa pessoa acima de Cristo, porque essas pessoas, elas também são falhas. Então, que a gente olhe unicamente para Cristo, que a gente deposite a nossa confiança unicamente em Cristo, que o centro das nossas pregações seja Cristo. Então, o que vimos nessa noite, olhando para o testemunho de João Batista, é que nós devemos também ser testemunhas de Cristo. Porque é dessa forma, testemunhando a Cristo, que pessoas serão salvas. O seu testemunho é necessário para todas as pessoas que estão ao seu redor e tantas outras que Deus ainda vai lhe enviar. Pois essas pessoas, elas estão cegas. Elas estão caminhando para um abismo sem fim. Mas o nosso testemunho é o meio pelo qual Deus quer salvar os seus eleitos. O nosso testemunho é o meio pelo qual Deus gera vida, que Deus gera fé, que Deus gera o crer na vida de outras pessoas. Mas entenda que esse testemunho, ele não deve exaltar a você, mas sempre e sempre glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem deve ser o centro. Amém? Então, curvem suas cabeças para que a gente possa orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Pai, tu conheces, Senhor, as falhas do nosso coração. Tu conheces, Senhor, os pecados do nosso coração. E mesmo assim, Senhor, tu nos escolheu para estarmos aqui. Tu nos escolheu, Senhor, para sermos tua testemunha, Pai. Então, Pai, trabalha, Senhor, o nosso coração. Trabalha, Senhor, a nossa vida, Pai. Para que a gente possa se tornar realmente pessoas que testemunham o teu Filho. Para que a gente possa exalar, Senhor, Cristo, Senhor, em todos os momentos, Senhor, da nossa vida. Que a gente, Senhor, venha compreender, Senhor, que nós não somos nada, Senhor. E que não pregamos, Senhor, na nossa autoridade, mas pregamos na tua autoridade, porque foi tu quem nos enviou. Então, Pai, molda o nosso coração. Que a gente venha, Pai, glorificar mais e mais, Senhor, o teu nome, Senhor. Testemunhando o nome do teu Filho, para que pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam ser salvas, Pai. E é essa, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. É isso, meus amados. Agora a gente vai para o nosso momento ofertório. Quem for ofertar, quem for trazer o dízimo, fica um pouquinho sentado. Quem não for, sai ali para frente, para que não haja nenhuma aglomeração. E é isso, meus amados. Deus os abençoe. Amém.